Bem-vindos, internautas. Eu sou Elvésio Furtado Júnior, elaborador de projetos e captador de recursos para o Balaio de Arte e Cultura e Orquestra Filarmônica de Paços de Minas. A gente está fazendo um trabalho de captação de recursos perante as empresas e de elevação do terceiro setor da economia patense nesse processo, e por esse motivo eu fui convidado a falar aqui um pouco sobre as minhas estratégias, sobre o meu serviço e sobre os nossos projetos em comum. Então espero que vocês gostem da nossa entrevista e tamo junto. Eu nasci em Franca, São Paulo, mas desde criança moro aqui em Patos, então de coração sou patense de coração mesmo. Eu venho de uma família de pequenos comerciantes aqui da cidade, que mexe com ramo de papelaria. E assim que um pouco depois da maioridade, eu saí daqui de Patos para estudar, fui estudar no Rio Grande do Sul, cursei letras na Universidade Federal de Pelotas. Um pouco antes da conclusão desse curso, eu decidi mudar, não estava muito feliz com a perspectiva de ser professor, então fui fazer cinema, porque eu gostaria de escrever. Então fui baseado na ideia de ser roteirista. No entanto, eu percebi que, de forma geral, na cultura nacional, assim, em todos os estados pelos quais eu passei, existe uma carência muito grande de pessoas que saibam como obter os recursos necessários para fazer a prática artística. Dentro do cinema ali, a gente está falando de audiovisual, mas a gente acabava tendo contato com o pessoal do teatro, da música, porque o cinema engloba tudo, né, e todos apresentavam as mesmas dificuldades. Então, meio que naturalmente, eu fui caindo para esse lado de elaborar projetos para editais e procurar recursos da forma como eles aparecessem. E no Brasil, hoje em dia, o carro-chefe do financiamento cultural é a lei de incentivo, né? Então a gente tem leis de incentivo no nível estadual, federal e muitas vezes municipal, e aí desde 2019 que eu venho atuando junto dessas leis. Agora, recente, no final de 2020, no meio de 2022, eu me graduei em cinema, né? E comecei a ficar 24 horas envolvido apenas com captação de recursos e elaboração de projetos. Daí foi quando eu vim para Patos, voltei para a cidade, já estava graduado e percebi que aqui estava tendo uma carência ainda maior, uma carência ainda maior de pessoas que soubessem trazer os recursos, captar os recursos de maneira formalizada. Então, é basicamente isso. E estou aqui hoje ajudando o pessoal num projeto de cidade que vai ter o terceiro setor como um dos carros-chefes de sua economia. Bom, o primeiro passo para a gente poder captar recursos junto com as empresas e via lei de incentivo é estar formalizado enquanto proponente, né? O que eu quero dizer com isso? A pessoa que vai submeter o projeto para ser aprovado, ela tem que ter uma formalização, ou procurar, ou abrir um MEI, ou procurar uma instituição que possa ser parceira dela na hora de ser proponente. Então, é bem interessante, é essencial estar idôneo e formalizado para poder entrar nesse universo de captação de recursos e leis de incentivo. O segundo passo é arrumar uma pessoa que consiga traduzir bem o projeto para as palavras escritas, né, dentro daquela formatação que é a mais comum de se pedir em todas as leis, onde eles vão te pedir quais são suas metas, seus objetivos, para você descrever formalmente o seu projeto. Então, o segundo passo é esse. E, finalmente, você tem que construir um projeto que possa abarcar contrapartidas interessantes para a empresa, para as empresas que vão captar. O que eu quero dizer com isso? Você tem que colocar no seu projeto ações que vão ter valia também para o incentivador. Você não pode fazer seu projeto focado exclusivamente, né, no seu produto cultural, que esse é o erro muitas vezes cometido aqui em Patos. O artista, ele quer saber só da sua arte, é claro, tá certo, é natural, ele é o fazedor de arte. Mas na hora de vender a sua arte, você também tem que saber sobre vendas. Então, se preparar para dialogar com as empresas e outras fontes de receita, né? E o último passo que eu acredito que é essencial, é você estar sempre acompanhando as plataformas de oportunidades de financiamento da cultura, como a plataforma Prosas, por exemplo, que é uma plataforma de Belo Horizonte que mapeia oportunidades culturais. Então, se você está dando os primeiros passos e precisa captar para fazer o seu pequeno projeto, ali é o lugar ideal para você começar. Que ali você vai ficar sabendo de todas as oportunidades e também como se adequar a elas. Bom, primeiramente a gente faz uma
um estudo sobre a empresa que a gente planeja abordar, né, para saber se ela paga os impostos nos regimes tributários que a gente precisa para poder utilizar das leis de incentivo. Então, se for uma empresa pagadora do imposto de renda no regime de lucro real, ela está apta. Se for uma empresa pagadora de ICMS, também vai estar apta. E dependendo do município, e o ISS também funciona em algumas leis de incentivo. Então, uma vez que a gente descobre o porte da empresa e os impostos que ela paga, o regime tributário dela, a gente faz um contato inicial para saber se a empresa já é utilizadora das leis de incentivo. A vasta maioria das empresas não usa ainda leis de incentivo, então aí a gente faz um contato com o departamento de marketing ou de responsabilidade social da empresa para poder entender se eles já estão utilizando as leis de incentivo e como a gente pode fazer para utilizar. E aí, tendo esse contato inicial, a gente também acaba descobrindo quais são os princípios da empresa, o DNA, a persona dela e a face de responsabilidade social dela. Daí, de posse dessas informações, a gente procura os projetos que se enquadram melhor para cada empresa e tenta oferecer para fazer dar o match. E é isso. Bom, existem inúmeras vantagens para a empresa que adere à lei de incentivo, sendo que as principais, primeiro, a questão de idoneidade, porque é uma tramitação tributária, né, de toda forma, então acaba que você, participando da lei de incentivo, você atesta socialmente que você está em dia com seus impostos, com a sua carga legal com o governo. Você também vai ter um retorno de investimento social, o empresariado vai ter um retorno de investimento social por causa, né, porque vai estar apoiando um projeto na sua região, na região onde ele atua, o que vai proporcionar um contato do consumidor com a marca positivo e não necessariamente envolvendo a relação de consumo. E isso traz também, né, agrega valor à marca. Além disso, nosso trabalho, a gente tenta oferecer também contrapartidas mais concretas e objetivos. De que forma? Gerando dados para a empresa, para que a empresa possa dizer como foi utilizado aquele dinheiro do incentivo dela, entendeu? Então a gente diz quantas pessoas foi impactado com a ação, a gente faz o cálculo do retorno de investimento social para mostrar para ela quanto de recurso foi gerado com aquele valor investido. A gente também traz, assim, agrega questões trabalhistas, entendeu? Porque daí a gente vai falar para a empresa, ó, seu recurso conseguiu contratar X artistas, X produtores, e técnicos e auxiliares e tudo mais. Então a gente acaba trazendo um dashboard completo com todas as informações que a empresa vai poder utilizar para falar como suas ações funcionaram e impactaram a sociedade, né? Bom, a experiência que eu tenho tido com as empresas patenses, ela me leva a produzir o diagnóstico de que as empresas em Patos elas ainda não abraçaram completamente a lei de incentivo, por motivos muito semelhantes ao que acontece no nacional, que é o seguinte: a lei de incentivo ela exige que aconteça uma abertura de confiança entre o proponente, o Estado e a empresa, né? É uma parceria de 3 lados ali. Então a empresa fica com receio de fornecer documentação, de abrir o caixa, né? Os contadores e a parte do fiscal da empresa muitas vezes não entende completamente qual vai ser a tramitação, então fica receoso de abrir ata da empresa, entendeu? Essas coisas assim. Mas e isso também atrelado a um outro problema que tem na cidade, que a classe artística, via de regra, está muito informalizada. Então as pessoas chegam para pedir o recurso para a empresa e elas chegam como se fosse uma parceria de parentes, assim. Elas chegam e falam, me dá o dinheiro aí e tal, mas não oferece uma questão formalizada. Então acaba que nesse momento que a gente está chegando com um processo mais formalizador e tudo mais, nós encontramos empresas de portas fechadas para o pessoal da classe cultural, porque eles batem na porta lá e oferecem muito pouco em troca do aporte, né? Então, somado a isso, tem a questão de que muitas vezes, antes da gente poder ter uma conversa mais profunda com os tomadores de decisão da empresa, eles acreditam que a gente vai lá para pedir o dinheiro e o dinheiro vai sair do caixa da empresa, o que não é verdade também. Então, assim, existem muitas desinformações que corroboram para esse cenário onde as empresas não utilizam as leis de incentivo. Mas o trabalho que a gente está fazendo é um trabalho também de conscientização e esse cenário vai mudando devagarzinho, mas vai.
você tem que ter um projeto aprovado na lei de incentivo. E para ser aprovado, você vai ter que ser uma pessoa jurídica, via de regra, uma OSC ou uma OCIP, né? Uma organização da sociedade civil, e você tem que primeiro solicitar lá na Secretaria de Cultura do Estado ou, né, na Secretaria de Cultura Nacional, agora o Ministério da Cultura. E aí, depois de ser aprovado, aí vai ser o seu projeto que vai solicitar recursos perante as empresas. Você vai chegar com o nome do projeto, não necessariamente com o nome da OSC ou OCIP que te ajudou. Mas, a princípio, tendo a formalização da OSC, tendo tudo idôneo, qualquer instituição pode participar da lei de incentivo. Primeiro de tudo, o pessoal tem que entender que a Lei Rouanet ela é uma de muitas leis de incentivo que existem. E quando eu falo muitas, eu não estou falando só de cultura, não. Existe lei de incentivo ao esporte, existe leis de subsídio agrícola, existem diversos mecanismos de incentivo fiscal em todos os segmentos de mercado para a gente trabalhar, né? E o que acontece? A cultura no Brasil ela é combatida por uma parcela da população que vira e mexe, ela se encontra em situação de estar no poder. E esse discurso de que as leis de incentivo são utilizadas por magnatas e tal, artistas muito ricos, ele não se baseia na realidade da legislação. Porque a legislação tem teto de gastos, a legislação não permite que você pague um cachê muito alto. Então, assim, o pessoal tem que entender que a cultura ela não vive também de esmola, ela é uma indústria, né? Então, às vezes a gente pega uma coisa que a gente acha que é absurdo, um projeto de 25, 30 milhões, entendeu? E a gente fala 30 milhões para um projeto só cultural através de lei de incentivo, isso poderia estar gerando escolas, não sei o quê. E na verdade não é. 30 milhões é o preço de você construir um museu, entendeu? É o preço de você fazer um evento internacional. Então, assim, esses segmentos de eventos existem também. E se a gente quer aparelhar a nossa indústria cultural para que ela seja uma parte expressiva da economia, mais do que já é, porque hoje em dia a economia cultural gera mais recursos do que a construção civil, e para ela continuar crescendo, a gente precisa entender que tem que rolar grana, tem que rolar muita grana, entendeu? Nos outros segmentos de mercado, rola muita grana também. Entendeu? Quando a gente fala 30 milhões para a cultura, o pessoal acha muito, mas 30 milhões para o setor de serviços não é nada. Então, assim, a gente tem que entender que existem, para se formalizar um mercado cultural, a gente precisa ter todos os níveis de incentivo. Tanto o pequeno produtor local que vai fazer o seu evento no seu bairro, ali na sua comunidade, quanto eventos internacionais, Brazilian Day, Museu da Green Valley, essas coisas tudo, entendeu? Então, assim, e aí quando a gente pega um artista que supostamente enriqueceu via lei de incentivo, ele não enriqueceu via lei de incentivo, entendeu? Você pode ter certeza absoluta que ele vai ter, porque a lei tem o teto, ele vai fazer os projetos dão um retorno muito maior do que o investimento. E aí onde o artista que está trabalhando formalizado e dentro do mercado de verdade, ele ganha o dinheiro, entendeu? Agora, o pessoal precisa se questionar se não é idôneo ganhar dinheiro com cultura também. Né? Porque assim, quando a gente faz um investimento na Bolsa de Valores e em 2, 3 meses a gente triplica o nosso patrimônio, isso é uma atitude louvável, né? Agora, quando a gente faz um evento de sucesso e triplica o patrimônio, a primeira coisa que aparece são as denúncias achando que a gente fez alguma coisa errada, né? Ou que deu algum tipo de corrupção no processo. E muitas vezes a pessoa é só um empreendedor bem-sucedido. Bom, o evento, o Balaio de Arte e Cultura já é o maior evento de cultura do município, né? Agrega muitos artistas, muitas apresentações de diversos segmentos culturais e mesmo sendo o maior, ele nunca conseguiu captar o valor integral que ele é aprovado na lei de incentivo, né? Ele sempre fica aquém do valor total e a gente tem que fazer o evento com o que a gente consegue, com o que a gente conseguiu. Esse ano, a gente está a nossa proposta para o Balaio esse ano é fazer um evento, fazer a captação para que a gente tenha recursos completos para fazer o evento da forma como a gente aprovou ele, sem precisar fazer adaptações nem reajustes. Então, para esse ano a gente está pensando em fazer uma das maiores edições do Balaio, se não for maior, onde a gente vai conseguir pagar melhor os artistas, contratar uma estrutura mais ampla
espaços mais adequados. Então a gente está com uma perspectiva muito otimista para o futuro do Balai de Arte e Cultura. E a gente também está com uma proposta de trazer para o empresariado informações, dados e retorno de investimento social para que as pessoas que são o empresariado patense, elas possam ter confiança de apoiar o Balai de Arte e Cultura, tanto dentro da lei de incentivo quanto o aporte direto, que também acontece bastante, né? Bom, a Orquestra Filarmônica de Paços de Minas, ela também está em atuação já há algum tempo e subsistindo de subvenções e apoio de empresas, né? Esse é o ano que a gente decidiu trabalhar com lei de incentivo junto dela e está sendo uma vitória contínua trabalhar na Orquestra Filarmônica, porque é um projeto inovador para essa região aqui. As pessoas têm muito pouco contato com a música clássica, música erudita, e as empresas, elas gostam muito de apoiar esse tipo de evento que trazem a alta cultura para a população, né, de forma gratuita, que é o que a gente se propõe a fazer. Então a gente já conseguiu parceiros muito importantes nessa caminhada, entendeu? Realizamos, já aprovamos o projeto na lei estadual, já conseguimos fazer algumas captações e até o final do ano, até mais ou menos o meio do ano ali, a gente com certeza vai ter fechado parceria com diversas empresas patenses e para trazer os nossos concertos da Orquestra Filarmônica para essa turnê do Alto Paranaíba que a gente está organizando agora. Para o empresariado municipal e regional, eu gostaria de deixar essa noção de que as leis de incentivo são um mecanismo de fomento econômico para a cultura, trazer o dado de que a União Europeia, antes da pandemia, tinha elegido já a cultura como carro-chefe da sua retomada econômica, depois daquela crise financeira que rolou. E por que isso existe? Por que realmente é uma potência econômica a cultura? Porque é muito baixo o custo de produção, o caráter exclusivo do produto se encontra em todos os lugares, toda comunidade tem a sua cultura exclusiva ali, e via de regra são as populações mais localizadas, mais fragilizadas, detêm o maior saber cultural. Então é um mecanismo de elevação social, sim, e o empresariado ele tem que entender que ele vai gerar recursos para o município dele, especialmente aqui de Patos. O pessoal vai começar a perceber que o recurso que eles pagam de imposto acaba ficando uma parte aqui, então retroalimenta a sua própria cultura, a sua própria economia, e o próprio empresário acaba ganhando aquele retorno de volta. Um dado bastante relevante para você ter em mente é o fato de que para cada real apoiado na lei de incentivo mineira, são retornados R$ 2,60 para a localidade onde aquele dinheiro foi investido. Então, é uma maneira indireta de aumentar a lucratividade da empresa, a competitividade e a imagem dela perante o social. Agora, para o pessoal que deseja fazer captação de recursos também, elaborar projetos, aprovar em leis de incentivo, a primeira coisa que eu digo é estudar a legislação, para poder trazer as informações de forma clara e objetiva para os seus futuros apoiadores e para você não cair em problemas, porque apesar de ser um mecanismo fiscal facilitado, né, porque a gente vai trabalhar com cultura, ele tem sim as suas regras, ele tem sim a sua prestação de contas e tudo tem que estar muito idôneo para poder passar com lisura nesses processos de lei de incentivo. Então, estudar bastante a legislação e tentar criar projetos que tenham contrapartidas interessantes para o empresariado. Às vezes, você não vai achar uma contrapartida geral que todo empresário vai gostar, mas você conhece ali uma pessoa ou duas que tem uma empresa que pode fazer o aporte, você cria o projeto baseado na empresa da pessoa, porque daí você vai estar agradando a persona, né, da empresa, a identidade social da empresa, e vai facilitar muito a sua captação. E assim, eu agora de forma geral para a sociedade patense, eu gostaria de dizer o seguinte: existe uma onda econômica vindo aí e trazendo para a elevação da cultura e da sociedade em geral. E essa onda da economia, ela vai acontecer, entendeu? E aqueles que estão atentos a ela vão surfar nela, entendeu? Aqueles que se recusarem a adotar novos modelos de formalidade, aqueles que não se propuserem a aprender mais sobre a legislação, eles vão ser atropelados por essa onda, vão ser afogados por ela, porque os recursos vão naturalmente ser destinados por essas vias legais hoje em dia, né?
Então, conforme a estrutura for aumentando, vai ficar cada vez mais difícil conseguir patrocínio informal. Por isso, o meu conselho para a sociedade em geral é estar atenta aos novos marcos culturais, aos recursos que estão vindo para a cultura, e vamos aproveitar isso para poder construir um terceiro setor saudável e economicamente forte na cidade.